E hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a nossa real condição diante do Senhor. Vamos abrir as Bíblias novamente para Romanos capítulo 3, o texto que foi lido agora há pouco, versículos 22 até o 26. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Qual é a nossa real condição diante de Deus, irmãos? Qual é a real condição do mundo diante de Deus? Na realidade, uma pergunta que todos nós devemos fazer, não somente olhando para o outro, olhando para o próximo, mas olhando para nós mesmos. Qual é a minha real condição? Quem eu sou? Espiritualmente, qual é a minha condição diante do Senhor? E quando eu entendo qual é a minha condição diante do Senhor, eu preciso continuar perguntando, irmãos, o que eu preciso fazer para voltar a ter aquela comunhão com Deus? Irmãos, nós vivemos numa época em que o ser humano, ele procura definir a sua condição ali através daquilo que ele possui, através daquilo que ele realiza, através dos seus feitos. Ele procura muito cuidar da sua autoimagem, porque é justamente através disso, irmãos, que ele realmente procura definir diante das pessoas quem ele é. Então ele constrói uma imagem ali de si mesmo, para que ele esteja de alguma forma transmitindo uma mensagem de que a sua real condição, ela é uma condição favorável, aceitável diante do Senhor. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós observamos que a condição do homem, ela é bem diferente. A Bíblia avalia a minha condição de uma forma mais profunda, e não de uma forma superficial, de uma forma que as pessoas possam ver, irmãos. Por quê? Porque Deus, ele não olha apenas para o aspecto exterior, ele não olha apenas para a nossa aparência, irmãos. Nós aprendemos que Deus, ele olha primeiramente para o nosso coração. E quando nós olhamos a palavra de Deus, irmãos, nós descobrimos então uma grande verdade que é difícil de ser aceita pelas pessoas, uma grande verdade que confronta, e uma grande verdade, irmãos, que diante da nossa resposta, essa verdade vai influenciar no nosso destino eterno. O maior problema, irmãos, hoje do homem, não é que ele esteja distante de Deus. O maior problema do homem é que por causa do pecado, irmãos, ele nasceu separado de Deus. Por causa do pecado, o homem já nasce separado. É isso que nós lemos agora há pouco em Romanos capítulo 3, irmãos. Quando nós olhamos, irmãos, lá no Jardim do Éden, nós vemos ali o homem. Quando eu falo homem, obviamente é Adão e Eva, né? Nós observamos ali o homem vivendo de uma forma completamente, irmãos, harmoniosa com Deus. O homem vivendo em plena comunhão com o Criador. Naquele relacionamento, irmão, de Adão e Eva com Deus, havia inocência, havia, irmãos, confiança, havia liberdade. Havia liberdade ao ponto, irmão, de nós entendermos que o homem, que o ser humano, ele não nasceu programado, ele não é um robô. Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio, para que ele pudesse então ser amado e ser adorado de uma forma verdadeira. Se Deus tivesse dado a Adão e Eva, irmãos, ali, não tivesse dado a eles o livre-arbítrio, Deus então seria adorado de uma forma o quê? Não seria de uma forma real e verdadeira.
Então ele deu a Adão e Eva essa condição, essa possibilidade, deu a Adão e Eva essa liberdade, irmãos. E justamente pelo fato de Deus ter dado essa liberdade a Adão e Eva, foi que o pecado, ele entrou na história do homem. Pelo fato de Adão e Eva terem o livre-arbítrio, foi que o pecado adentrou na nossa história. E hoje, irmão, se o homem tivesse o livre-arbítrio, ele iria cometer o mesmo erro. Ele iria cair sempre nessa situação, irmãos. Então o que acontece? Quando o pecado entrou no mundo, algo também aconteceu, irmãos. O pecado não foi ali simplesmente a quebra de uma regra que Adão e Eva cometeram diante do Senhor. O pior problema foi que aquele relacionamento de comunhão, aquele relacionamento de confiança, de inocência que Adão e Eva tinham com Deus, foi rompido, foi quebrado, irmãos. Por isso, irmãos, que a nossa real condição é o primeiro passo para que a gente possa entender a necessidade que o homem tem de salvação. Então, quando você entende a sua real condição, é que você pode dar o primeiro passo para que você seja salvo. E vamos observando, irmãos, a condição original do homem. Observamos lá o homem em comunhão com Deus. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós encontramos, irmãos, o homem sendo criado por Deus. Encontramos o homem sendo colocado ali no ambiente de comunhão. Deus criou o homem, irmãos, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. O homem, irmãos, ele não foi criado ali para viver de forma independente de Deus, porque o homem foi criado para Deus. O homem foi criado para glorificar ao Senhor Deus. Então, irmãos, o Éden, ele não era somente ali um lugar bonito, um jardim bonito. O Éden, irmãos, foi ali o cenário da vida humana, da história do homem em comunhão com o Criador. Adão e Eva, eles tinham um relacionamento pessoal íntimo com Deus, irmãos. Deus passeava com eles todos os dias, meus amados irmãos. Mas havia uma ordem clara. Deus havia dito para eles: olha, vocês podem comer livremente de todas as árvores, as frutas que tem aqui. Somente uma, a que está no meio do jardim, vocês não podem comer. Então Adão e Eva, irmãos, tiveram plena liberdade. Mas havia o que? Havia uma ordem. Então o relacionamento entre o Criador e a criatura estava estabelecido ali. E a grande verdade, irmãos, é que o homem, ele encontra a sua verdadeira identidade somente quando ele está junto a Deus, somente quando ele está tendo comunhão com Deus. Longe de Deus, o homem, ele perde a sua identidade. Então o problema do pecado, irmão, não é apenas o que ele faz ali com que o homem esteja praticando as coisas erradas. O problema maior do pecado é que ele altera o relacionamento do homem com Deus. Então o maior problema do pecado não é que o homem pratica coisas erradas. O maior problema da quebra de comunhão entre Adão e Eva com Deus lá no Jardim do Éden foi que o relacionamento do homem e Deus foi quebrado, irmãos. E aí surge aquilo que nós conhecemos como a queda. Na teologia chama-se o pecado original, ou seja, o primeiro pecado cometido na humanidade. Por quê? A queda aconteceu assim, irmãos. O homem escolheu viver contra a palavra de Deus. O homem resolveu desobedecer ao Senhor. E isso é registrado lá em Gênesis capítulo 3. O autor, ele apresenta ali, irmãos, a entrada do pecado na experiência humana. E observe que como ele começa, a serpente, irmãos, questiona a palavra de Deus, já começa questionando. A serpente chega para Eva e diz: é assim que Deus disse?
Ele já começa, irmãos, trabalhando ali, querendo colocar dúvidas no que diz respeito à palavra do Senhor. E o inimigo, ele continua fazendo isso hoje também. Ele continua querendo semear dúvidas na nossa mente no que diz respeito à palavra de Deus. Será que é verdade? Será que isso aconteceu? Será que realmente isso aqui que está escrito foi Deus que escreveu? Mas a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi escrita por pessoas normais. Será que eles não acrescentaram algo ou diminuíram algo? Então Satanás, ele começa a querer colocar esse tipo de dúvida na cabeça das pessoas hoje também, irmãos. E nós observamos aí em Gênesis 3 que a tentação, ela começou assim, colocando na mente de Eva uma dúvida a respeito daquilo que Deus havia falado, irmãos. E então o inimigo apresenta-lhe a Eva a possibilidade, olha só, depois de a serpente colocar a palavra de Deus em dúvida na mente de Eva, ele então apresenta a possibilidade de eles viverem segundo a sua própria vontade, dizendo o seguinte: vocês podem comer, se vocês comerem, vocês serão como Deus. A serpente lançou isso, irmãos, mostrando que o homem pode viver sem Deus. E essa é uma realidade hoje também, irmãos. A essência da tentação, irmãos, é: você não precisa de Deus. A essência da tentação, irmãos, é: você pode decidir por si mesmo o que é bom e o que é mal. A essência da tentação é: você é dono da sua vida, você pode fazer o que você quiser. Assim começou lá no Jardim do Éden. E o que aconteceu? O homem desobedeceu, o homem caiu, irmãos. E lá em Gênesis 3, versículo 6, mostra que Eva, ela tomou do fruto, comeu e também deu para Adão, que depois ele comeu. E a partir, irmãos, daquele momento, a realidade mudou. A partir daquele momento, a tragédia do homem iniciou, irmãos. E qual foi o primeiro sinal da separação, daquela quebra de harmonia, daquela quebra de relacionamento? Sabe o que aconteceu? Quando Adão e Eva perceberam que eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, irmãos, passaram a se esconder. O homem que antes ele tinha comunhão com Deus, agora ele se esconde. Lembra que antes, irmãos, eles tinham aproximação, mas agora existe medo. Já não existia mais aquele relacionamento, irmãos. Antes tinha transparência, agora o homem estava passando por vergonha diante do Senhor. Tinha aproximação, agora eles estavam distantes. E olha só, irmãos, o que eu acho interessante é essa pergunta, quando Deus lança assim, dizendo: onde estás? Adão, onde estás? Deus não estava perguntando, irmãos, porque ele não sabia onde Adão estaria. Lembra que Deus, ele é onisciente, onipresente. Quando Deus pergunta: Adão, onde estás? Isso mostra, irmãos, a real condição do homem naquela situação. Era como se Deus dissesse assim: Adão, o que aconteceu com você? Se fôssemos nós, a gente ia perguntar: onde é que você estava com a cabeça quando você fez isso? Então a pergunta de Deus: Adão, onde estás? Não reflete a ideia de que Deus não sabia onde Adão estaria, mas em que situação ele se encontrava, irmãos. Fisicamente, ali Adão e Eva, eles estavam no jardim, mas espiritualmente, irmãos, tinha acontecido ali uma quebra de comunhão, uma ruptura. E essa é a maior tragédia do pecado. Por quê? Porque o homem ele pode continuar vivendo nesse mundo e ao mesmo tempo estar distante de Deus. Lá no Jardim do Éden aconteceu isso. O homem estava no jardim, mas agora não tinha mais comunhão com o Senhor. E hoje, irmãos, acontece a mesma coisa. O homem está nesse mundo, o homem está vivo, mas ele está separado de Deus. Lembra que nós lemos: porque todos pecaram e carecem
e destituídos estão afastados da glória de Deus. Essa é a condição do homem hoje, irmãos, e temos que entender que essa é a real condição dele, separado de Deus. A Bíblia não apresenta, irmãos, o pecado como defeito de caráter. Ela não apresenta o pecado assim para a gente. Romanos 3,23 declara: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra todos aqui, irmãos, tira qualquer possibilidade de alguém se apresentar diante de Deus com uma justiça própria que fosse suficiente para chegar diante dele. Irmãos, não é apenas ali o criminoso, não é apenas aquele imoral, não é apenas aquele que vive contra Deus. A Bíblia ensina: todos pecaram, ou seja, o pecado alcançou a humanidade. Todos nasceram debaixo dessa condição, irmãos. Até aquele bebezinho que a gente olha e diz: olha, isso é um anjo, ele nasceu debaixo dessa condenação. Todo mundo, irmãos, está perdido por causa daquele pecado lá no início da humanidade. E o apóstolo Paulo ainda explica em Romanos 5:12 que por meio de um homem o pecado entrou no mundo e a morte veio por meio do pecado. Então, meus irmãos, a nossa condição, ela não pode ser entendida somente olhando para o comportamento. Muitas vezes nós achamos que o maior problema do pecado é o comportamento das pessoas. Nós precisamos olhar, irmãos, para a nossa relação com Deus. Às vezes as pessoas olham assim: eu ir para a igreja para ser que nem aquele crente ali, todo errado. O problema não é comportamento, o problema é a relação com Deus. O problema é a comunhão com o Senhor. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês: seja qual crente for, ele continua cometendo pecado, ele continua errando. Então não podemos avaliar o peso, a seriedade do pecado olhando para o comportamento das pessoas. O problema do pecado, irmãos, é como o homem está diante do Senhor. O homem natural, irmãos, ele não precisa de mais educação. Às vezes a gente pode achar que o problema para resolver as coisas do mundo, as situações difíceis do mundo, é educação. E a gente pensa: quanto mais educação, mais o mundo vai melhorar. Outros pensam que para resolver a situação do mundo, irmãos, teria que ter mais dinheiro. Alguns pensam que para resolver a situação do mundo tem que haver o quê? Mais conhecimento, mais religião, mais autoestima, mais disciplina. Eles esquecem, irmãos, que o homem, o que o mundo verdadeiramente precisa é reconciliação com Deus. O que você precisa não é somente mudar sua atitude, seu comportamento. O que você precisa é se reconciliar com o Criador. Porque o teu maior problema é que você está afastado dele. E aí o que acontece? Mesmo muitas vezes quando o homem entende que o seu problema é estar distante do Senhor, ele tenta resolver esse problema. Mas como ele tenta resolver esse problema? Do seu próprio jeito. O homem procura resolver essa distância do Senhor da sua própria forma. Observe que lá em Gênesis capítulo 3, depois que o homem peca, Adão e Eva perceberam uma coisa. A primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. E eles procuraram logo resolver aquela situação. Tentaram resolver aquela situação do seu próprio jeito. E o que foi que eles fizeram? Eles fizeram ali roupas, para se cobrirem. E agora olha só, irmãos, é interessante a gente entender isso aqui.
O homem, ele procurou logo, depois que ele pecou, ele procurou logo resolver a sua vergonha da sua própria forma. O homem procurou resolver com seus próprios recursos. Meus irmãos, e isso continua também até hoje. Muitas pessoas, quando eles entendem, irmãos, que alguma coisa está errada dentro deles, eles procuram uma maneira ali de compensar. E aí muitos correm para as religiões, ou para a religião. Tanto é que nós temos milhares delas hoje, milhares de religiões. Às vezes as pessoas perguntam da gente: pastor, tem muita religião hoje, qual é a certa? Nenhuma. Nenhuma religião é certa. Porque a própria palavra religião, irmãos, ela dá a ideia do homem procurando Deus. Só que Paulo está dizendo aqui em Romanos 3 que isso não acontece. Porque a verdadeira, irmãos, religião é Deus procurando o homem. Não foi assim que aconteceu? Deus enviou seu Filho ao mundo para que ele morresse pelos pecadores. Essa, irmãos, é a situação real que a Bíblia apresenta. Então muitos fazem como Adão e Eva. Assim como Adão e Eva tentaram resolver o seu problema da sua própria forma, o homem hoje, quando ele percebe que tem alguma coisa errada, ele vai e corre para a religião, ou ele inicia a sua própria religião. Aí tem aqueles que muitas vezes: você é de que religião? Não, eu sou religioso não praticante. Ainda tem esses ainda hoje, né? Ou seja, ele cria uma religião na sua cabeça e acha que aquela religião já deixa ele em paz com Deus. Assim acontece, irmãos, constantemente. Outros tentam esconder suas fraquezas, outros tentam ali construir uma imagem espiritual diante das pessoas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nada do que o homem possa fazer vai conseguir remover o pecado. O homem, irmãos, ele pode esconder o seu pecado dos homens, mas ele não consegue esconder de Deus. Adão cobriu a sua nudez, mas ele não conseguiu restaurar, irmãos, a comunhão com Deus. Então assim também hoje o homem tenta se cobrir com a sua autojustiça, com a sua religião criada, procurando se justificar, mas isso não quer dizer que ele vai tornar a ter a comunhão com o Criador. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus quem inicia o caminho da restauração. E aqui a gente pode olhar uma coisa bem importante, irmãos, em Gênesis capítulo 3. Sabe o que aconteceu lá? O homem se esconde de Deus, e quem é que vai atrás? Deus. Se fosse depender do homem, até hoje ele estava escondido de Deus. Então Deus vai atrás. O homem, irmãos, pecou. Deus vai lá e chama Adão: onde é que você está, Adão? O homem, quando ele pecou, irmão, ele se afastou, se escondendo, e Deus se aproxima atrás dele, irmãos. E sabe o que é isso, irmãos? Isso é a graça sendo apresentada já nos primeiros capítulos da palavra do Senhor. Então a salvação, olha só, a salvação ela não começa com o homem procurando Deus. A iniciativa pertence a Deus. E Paulo fala, irmãos, em 2 Coríntios 5,18, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então a obra da reconciliação, ela vem de Deus. O homem, irmãos, ele não consegue construir uma ponte de forma que possa ligar ele e Deus. É Deus quem providencia o caminho, é Deus quem constrói a ponte. Somente o Senhor. E quando nós olhamos lá para o Jardim do Éden, irmãos, nós observamos que ele aponta para uma necessidade maior. Que necessidade maior é essa? Reconciliação. Irmãos, as pessoas podem perguntar: então quer dizer que a gente tem que simplesmente voltar ao Éden? Não, irmãos. A história bíblica ela não termina tentando levar o homem de volta, como é que eu posso dizer, fisicamente, de uma forma geográfica, lá para o Éden.
Porque o propósito da redenção, irmãos, é algo ainda maior. O propósito da redenção é restaurar o relacionamento do homem com Deus. E quando nós olhamos o Novo Testamento, irmãos, ele apresenta essa restauração aí de forma clara. Lembra, de manhã nós lemos Efésios, falando que estávamos mortos. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, há uma ponte, há o caminho para que eu possa voltar novamente a ter aquela comunhão que foi perdida lá no início da criação. Então Paulo fala: vocês antes estavam longe, agora vocês estão perto. Antes vocês estavam separados e agora vocês estão reconciliados. E Paulo fala: pelo sangue de Cristo, irmãos. E aqui nós entendemos que o Evangelho, irmãos, ele é a notícia que Deus fez em Jesus Cristo aquilo que o homem não poderia fazer. E aí, irmãos, nós encontramos que Jesus Cristo, ele é o caminho de volta. Ele é o caminho que nos traz a comunhão com o Senhor, irmãos. A Bíblia, ela não ensina, irmãos, que o homem retorna à comunhão com Deus somente tentando ser uma boa pessoa. Muita gente acredita nisso. Basta melhorar de vida. Irmãos, já evangelizei pessoas que muitos deles diziam assim: pastor, eu preciso primeiro ajeitar minha vida para que eu possa ir para a igreja. Eu preciso primeiro ajeitar minha vida para que eu possa aceitar a Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a questão não é você se fazer uma pessoa melhor. A questão é você entender que o caminho é Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa, irmãos, é a declaração mais maravilhosa que a gente pode apresentar para o pecador que entende que ele está perdido. Jesus não veio apenas ensinar que o homem precisa melhorar de vida, irmãos. Ele veio mostrar que ele é o caminho para reconciliar os pecadores com Deus. Na cruz, Jesus carregou o problema do pecado. Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, irmãos, ele já apontava para o servo sofredor que levaria sobre si todas as nossas iniquidades. Pedro, ele nos ensina em 1 Pedro 3,18: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Está aqui o Evangelho resumido, irmãos, numa frase: o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Então o objetivo da obra de Cristo é reconciliação do pecador perdido com Deus. É isso que nós temos que entender, irmãos. É por isso que quando nós vamos evangelizar alguém, a gente não precisa atacar o pecado dele. Às vezes já vi pessoas evangelizando um homossexual, dizendo: olha, a Bíblia condena homem com homem, você vai para o inferno. Não. A mensagem do Evangelho: você está afastado do Senhor. Toda a humanidade, você precisa se reconciliar com Deus. É dessa forma, irmãos, porque esse é o maior problema do pecado. E o que eu preciso fazer então? Se a minha real condição é de pecado e separação, como é que eu devo responder? A Bíblia, irmãos, ela nos apresenta 3 coisas. O que eu preciso fazer? Primeira, arrependimento. Arrependimento, irmãos, não significa apenas você sentir tristeza. Arrependimento é você reconhecer o pecado, é você abandonar essa autonomia diante de Deus, procurando se justificar de alguma forma e voltar-se para Deus.
Quando Jesus começou a pregar, irmãos, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, a sua primeira mensagem foi: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento. Pastor, tá bom, eu já sei que eu sou um pecador, eu já sei que eu não posso me reconciliar com Deus pelas minhas próprias forças, pela minha própria justiça, eu já sei que eu não consigo mudar meu comportamento. O que eu devo fazer? Arrependimento. Depois entra a fé. Depois de você se arrepender, você precisa confiar em Cristo, não na sua própria justiça, não no seu próprio mérito, não em sua religiosidade. Efésios 2, 8 e 9, irmãos, ensina que nós somos salvos pela graça mediante a fé e não pelas obras. Tem que haver a fé. Depois do arrependimento, depois da fé, vem a confissão. E aí entra o que ensina 1 João 1,19: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, confessar não significa a você chegar e dizer: eu pequei. Confessar, irmão, significa você reconhecer diante de Deus aquilo que você é e aquilo que você fez. Não precisamos, irmão, chegar diante de Deus fingindo que somos melhores do que somos. Temos que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou um grande pecador, preciso do teu auxílio, que eu não consigo me mudar, não consigo mudar as minhas atitudes, o meu comportamento sozinho, eu preciso de ti. Precisamos, irmãos, chegar diante do Senhor reconhecendo a nossa verdadeira condição. Qual é a nossa verdadeira condição? Estarmos separados dele. É isso que nós temos que ensinar, irmãos, aqueles que estão perdidos. Não é simplesmente: olha, abandona teu vício, olha, muda de vida, olha, deixa de fazer isso. Não, é ensinar que ele está separado do Senhor. A restauração, irmãos, ela não é apenas perdão. A restauração é relacionamento. O Evangelho, irmãos, ele não apresenta somente para a gente ali uma mudança de status jurídico, quando a gente fala que somos justificados. O Evangelho, ele também apresenta reconciliação. Em 2 Coríntios 5,19, diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo. Isso significa, irmãos, que a salvação, ela não é apenas Deus apagou minha dívida. Reconciliação é também Deus me trouxe de volta para perto. Você já ouviu alguma vez alguém dizer: olha, eu até te perdoo, mas eu nunca mais quero te ver na minha vida? Já pensou se Deus fizesse isso? Se Deus dissesse: olha, eu te perdoo, mas não quero mais saber de ti? Não, irmãos, com Deus foi diferente. Deus nos perdoa, mas ao mesmo tempo Ele nos traz para perto dEle. Então o propósito é relacionamento, irmãos. Jesus, Ele não morreu ali só para tornar a nossa vida mais confortável. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Por isso a pergunta, irmãos, não é: eu estou frequentando uma igreja, eu conheço muito versículo, eu sou uma pessoa moral, boa moralmente? Não, irmãos. A pergunta que nós devemos fazer é: como está o meu relacionamento com Deus? E eu quero que você saia hoje pensando nisso. Como está o meu relacionamento com o Senhor? Não quero que você responda se você é uma pessoa religiosa ou se você pratica as coisas da religião da igreja. Eu quero que você pense: como está o meu relacionamento com Deus? Porque existe um grande perigo, irmão, das pessoas viverem como se não houvesse separação. Nós podemos, irmãos, estar dentro da igreja e ainda assim viver espiritualmente distante do Senhor. A gente pode cantar, a gente pode pregar, a gente pode ensinar, a gente pode conhecer doutrina, irmãos,
e ainda assim precisar examinar o nosso coração. A religião, irmãos, ela pode produzir aparência, produz aparência, mas somente Jesus é que produz reconciliação. Por isso que Paulo escreve, irmãos, em 2 Coríntios 13, 5, ele diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Então a questão não é se você é um bom crente, não é se você é um bom religioso, a questão é: como é que eu estou diante do Senhor? Qual é a minha real situação, a minha real condição diante de Deus? Assim como Deus chegou para Adão perguntando: Adão, onde estás? Deus ainda continua hoje, irmãos, perguntando: onde estás? Lá em Gênesis 3, aquela pergunta continua para nós hoje. Quando Deus pergunta para você: onde você está? Talvez você esteja distante do Senhor, talvez você esteja escondido atrás de uma capa religiosa, de uma aparência de humildade, de moralidade. Talvez você esteja se escondendo atrás das boas obras, e Deus continua perguntando: onde estás? Então, irmãos, onde é que você está agora? Quando a gente olha para o filho pródigo, irmãos, ele só voltou para casa depois que ele conheceu a sua real condição. Pedro, ele precisou, irmãos, reconhecer a sua queda. Davi, ele precisou reconhecer o seu pecado. E cada um de nós precisamos também reconhecer a nossa necessidade de estarmos em comunhão com Deus. Irmãos, e sabe o que é melhor? Talvez até agora a mensagem tenha levado um aspecto negativo, mas sabe o que é melhor, irmãos? É a boa notícia que ele traz também. A porta da reconciliação, ela continua aberta hoje. A mensagem de Gênesis, a queda do homem, a sua procura pela autojustificação, irmãos, não é o final da história. Sabe de uma coisa, irmãos? Se a história do homem terminasse ali em Gênesis 3, nós teríamos somente a história da queda do homem. Mas nós observamos, irmão, no decorrer da palavra do Senhor, que Deus ele inicia um plano de redenção, um plano de redenção que se encontra ali justamente em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o homem ele foi expulso do jardim por causa do pecado, mas Jesus Cristo veio ao mundo para reconciliar os pecadores com Deus. Lá na cruz, irmãos, nós vemos como o pecado foi grave, mas também lá nós enxergamos, irmãos, a grandeza da graça do Senhor. Porque o pecado, ele diz para a gente assim: você está separado, mas a graça de Deus, irmão, chega para a gente e diz: olha, em Cristo você pode ser reconciliado. O pecado diz: não, você não pode voltar. Mas aí vem o Evangelho, irmãos, e diz: Cristo abriu o caminho. A nossa condição, irmãos, ela não é determinada pelo que as pessoas pensam sobre nós. A nossa real condição, ela é determinada por aquilo que Deus diz sobre mim. E a Bíblia diz: eu sou pecador, eu não consigo salvar a mim mesmo, o pecado rompeu a minha comunhão com Deus, e por isso eu preciso de reconciliação. Mas a Bíblia continua, irmãos. A Bíblia continua dizendo: Cristo morreu pelos pecadores. Ela continua dizendo: em Cristo há perdão, em Cristo existe reconciliação, em Cristo podemos nos aproximar de Deus. Então a pergunta final não é simplesmente: você quer melhorar a sua vida? A pergunta que devemos fazer é: você deseja se reconciliar com Deus? Você deseja ser reconciliado com o Senhor? Irmãos, lá no Jardim do Éden,
nós observamos o que o homem perdeu. A cruz nos mostra o preço da reconciliação, e o Evangelho ele nos chama a voltar para Deus através de Jesus. Então, não precisamos ficar escondidos. A gente não precisa, irmãos, tentar cobrir a nossa culpa com as nossas próprias obras, procurando nos vestir como Adão e Eva fizeram. Não precisamos tentar construir, irmãos, o nosso próprio caminho, porque o caminho ele foi providenciado por Deus e Jesus Cristo é esse caminho. E ainda hoje, irmãos, Deus continua chamando. Assim como Ele chamou Adão: Adão, onde estás? Talvez você precise reconhecer: Senhor, eu estou longe. Talvez você precise reconhecer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu estou tentando sozinho. Você precisa reconhecer, talvez: Senhor, eu preciso de Ti. Preciso do Senhor. Então a mensagem do Evangelho, irmãos, ela é simples, mas ela é profunda. O pecado nos separou de Deus, Cristo morreu para nos reconciliar com Deus, e pela graça nós somos chamados a voltar para Deus. A minha real condição, irmãos, é de necessidade. Minha esperança real é Cristo. Eu preciso dele, irmãos, para que eu possa ser reconciliado com Deus. Ele continua perguntando: onde estás? Coloque-se diante do Senhor. Lembre-se, em arrependimento, em fé, em confissão, em reconhecimento da sua real condição. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua mente e que Deus venha falar no teu coração através da palavra pregada. Amém?